Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um protesto muito grande que aconteceu lá no México, que inclusive terminou com quebradeira, né? O protesto Gringo Go Home, né? Querendo que os americanos saiam do México, estão reclamando da gentrificação, né? E eu acho isso errado, acho isso absolutamente errado. O pessoal está apontando isso daqui pela ironia da coisa, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos querem expulsar os mexicanos que moram nos Estados Unidos, e no México, eles querem expulsar os americanos que moram no México e coisa e tal. De certa forma, isso aqui até ajuda o ponto do Trump, né? Porque mostra que não, ninguém gosta de imigrante, coisa e tal. Tem que, se os mexicanos expulsam os americanos do México, os americanos também podem expulsar os mexicanos dos Estados Unidos. Mas na prática, é aquilo que eu falo para vocês, esse negócio de fronteira é linha imaginária, cara. Isso é uma besteira enorme, isso daí. Gentrificação é positivo, as pessoas ganham dinheiro com gentrificação. Ah, mas a pessoa é obrigada a sair porque tudo fica caro. Vende a porcaria da sua casa e vai morar em outro bairro mais barato, caramba. Você vai vender caro a sua casa. A sua casa agora que está num bairro gentrificado, ela agora vale muito mais, né? Então você pode vender ela por um bom lucro e morar em outro lugar mais baratinho. E pronto, resolveu o problema. Onde que gentrificação é problema, né? Enfim, por que os mexicanos estão reclamando? Porque tem muita gente da Califórnia, americanos da Califórnia, vindo para o México. Por quê? Porque o México tem um quê um pouco mais libertário que os Estados Unidos hoje em dia. Eu percebi isso muito quando eu fui lá no Anarcapulco, lá em Acapulco, né, no México. Anarcapulco é a maior conferência anarcocapitalista do mundo, né? Então vai um monte de gente, um monte de americano, muito americano vai mesmo. E o pessoal se amarra, né? Porque, pô, aqui se o guardinha vai te multar, tu dá um dinheiro pro guardinha e tá resolvido, né? Tipo o Brasil, né? Pros americanos isso é uma coisa maravilhosa, pô. Lá nos Estados Unidos não tem isso, você sabe, né? Estados Unidos é foda esse negócio, né? Então, esse é o problema. Os americanos se amarram no México e é mais barato. Vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Baby Shark, Tuturu, Tuturu, Mu, Corno Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Gringo Go Home, né? O pessoal lá no México protestando. Eu já fiz reportagem aqui do pessoal falando sobre esse movimento migratório, principalmente da Califórnia para o México. Por quê? A Califórnia sempre foi um estado americano que era tipo a fronteira, né? Aquele lugar que é pouco explorado, que o pessoal ia para fazer aventura, para ganhar dinheiro e coisa e tal. Só que com a revolução tecnológica, né, com o Vale do Silício, as Big Techs indo todas ali para a Califórnia e coisa e tal, acabou que Los Angeles e São Francisco são cidades extremamente caras, mas muito cara mesmo. Se tu alugar um muquifo em São Francisco, tu vai pagar os olhos da cara. E aí o que acontece? Muitos americanos começam a fazer as contas, né? E a cidade do México é igual São Paulo, é igual Rio de Janeiro, assim, tem favelas, tem lugares muito pobres e coisa e tal, mas tem uma parte da cidade que é uma parte da cidade rica, uma parte bacana da cidade do México ali. Tal como aqui no Rio de Janeiro tem lugares bacanas aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto de onde eu moro aqui no Rio, é um lugar legal, não tenho problemas com isso, né? São Paulo também tem vários lugares legais para você morar em São Paulo. E aí pro americano, que o americano vê? Eu saio de São Francisco, eu tô morando aqui no muquifo em São Francisco, ruim pra caramba, pagando caro pra cacete. Aí eu vou pro México, na cidade do México, é uma cidade legal, que tem uma vida noturna bacana, muito barzinho, muita discoteca, muita coisa, uma cidade empolgante, cheia de coisa, e eu posso alugar, com o mesmo dinheiro que eu alugo um muquifo em São Francisco, eu consigo alugar um mega apartamento lá na cidade do México e coisa e tal, e morar bem pra caramba. Um monte de gente está trabalhando à distância mesmo hoje em dia, então você morar em Los Angeles, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, tanto faz. Desde que você possa trabalhar, você tá tranquilo, né? Então, ou seja, tem acontecido mesmo esse movimento de migração de americanos, principalmente da Califórnia, fugindo dos preços muito altos para a cidade do México. É tipicamente o pessoal mais urbano, tá? Porque o pessoal rural, né? Você pode ir para cidades pequenas nos Estados Unidos. Cidades pequenas nos Estados Unidos você consegue moradia barata também. Como eu falei para vocês, isso aqui no Brasil está acontecendo também, né? Como muita gente trabalha online, né? Trabalha agora pela internet, né? Você pode morar no interior. Eu, por exemplo, hoje em dia estou numa situação que se eu quisesse morar no interior, eu podia morar. Os vídeos que eu faço aqui no Rio, eu faço no interior também. Mas a verdade é que a gente acostuma a morar na cidade e é difícil depois acostumar com vida no campo, a coisa muito parada, as coisas não acontecem. Enfim, tem essa. É a psicologia de cada um, né? Eu confesso que eu, que tô velho, já faria isso, mas
O pessoal mais novo costuma estar ainda mais empolgado com cidade, então o pessoal que sai lá da Califórnia não quer ir para o interior dos Estados Unidos, prefere ir para o México, para a cidade do México, que tem também uma vibe, né, toda própria lá, tem muita vida noturna e coisa e tal, e é baratíssimo. E aí o que o pessoal está reclamando? Que esse pessoal vindo para a cidade do México acaba aumentando o preço dos imóveis do México, né? E acaba o pessoal reclamando. E fizeram protestos grandes aqui, ó. Um monte de protesto aqui. Tem aqui, ó, Fuera de México e não sei o que lá, o pessoal brigando aqui, destruindo coisa. Virou violento o protesto. Eu não sei, imagino que isso aqui sejam lojas americanas que estão na cidade do México e o pessoal está reclamando porque ficaram lojas caras no México, não sei o que lá. Cara, eu acho isso um absurdo, porque no final das contas, isso é uma coisa boa, a cidade está se desenvolvendo, né? E aqui, ó, pô, chegaram a coisa, kill a gringo, né? Mate um gringo, né? E alguns cartazes são em inglês aqui, tem o pessoal até achando que isso aqui é inteligência artificial, porque está escrito em inglês, não faz sentido ter um cartaz em inglês numa manifestação mexicana, mas o protesto deles é exatamente esse, é para os ingleses irem embora, para os americanos irem embora, o pessoal que fala inglês ir embora, né? Então, pague táxis, pague impostos, né? Aprenda espanhol, respeite minha cultura e não sei o que lá, né? Ou seja, curiosamente, a mesma coisa que os americanos falam para os mexicanos lá nos Estados Unidos. E é uma besteira ainda maior quando você lembra que a cultura mexicana e a cultura americana não é tão diferente assim, meu amigo. Califórnia, Texas, o que mais tem é mexicano ali, todo jeitão da coisa é muito parecido, a forma de comer carne, a forma de fazer churrasco, é tudo muito parecido, aquela região toda ali era a mesma coisa antes dos países, né? É verdade que o que aconteceu ali foi que os Estados Unidos se desenvolveram muito, né? Ficaram um país muito mais rico e coisa e tal, enquanto o México ficou pobre aqui, ficou aqui no nosso terceiro mundo aqui, né? Tá igual o Brasil, terceiro mundo caindo para o quarto, né? Mas em termos de cultura, a cultura mexicana, cara, você vai no Novo México, no Texas, na Califórnia, é basicamente a mesma coisa, né? É engraçado. E esse argumento também vale para os americanos que ficam reclamando que os mexicanos não aprendem a cultura americana e coisa e tal. Veja, bandido, ladrão, assassino, gangues, ninguém quer isso, nem no México, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, né? Agora, a pessoa falar espanhol, falar inglês, isso é o menor dos problemas no final das contas, né? Então, não deixa de ser curiosa essas manifestações aqui, tem um monte de cartazes aqui, ó, Go Home Gringo Pandejo, e ou seja, o pessoal mandando o pessoal indo embora lá, não quero mais um mexicano serviçal, eu não sei o que lá, não pode aceitar, né, tem que ser mexicano, e eu acho isso uma besteira, eu já falei para vocês. Eu acho que países são linhas aleatórias, não devia ter controle de fronteira nenhum, o indivíduo que é importante, o indivíduo vai para onde ele quiser, a cultura se faz na hora, é bom quando mistura a cultura de um lado com o outro. Olha o Brasil, cara, o Brasil é uma lambança de cultura de tudo quanto é lado, o que é bom, é a grande característica do Brasil, é isso, essa lambança de cultura da África, do Oriente Médio, da América do Norte, dos índios, de todo mundo aqui, né? Enfim, é uma besteira. A minha posição é que esse protesto aqui está tão errado quanto os protestos dos americanos querendo expulsar os mexicanos de lá, querendo que os mexicanos sejam expulsos e coisa e tal. Eu acho uma besteira esse tipo de coisa, né? Já deixei claro isso para vocês. E dá para ver que tem protestos de tudo quanto é lado, né? Os mexicanos também não gostam. E o curioso é que a mesma pessoa, mesmo turma aqui, repara que é o pessoal de esquerda, né, com pinta de punk ali, com aquele cabelinho de punk, coisa e tal, skatista, pois é a mesma turma da esquerda que arruma confusão. No final das contas, o pessoal gosta mesmo de arrumar confusão, a verdade é essa. A esquerda gosta mesmo de arrumar confusão, é isso que acontece no final das contas, né? Uma besteira disso, muito triste essa briga do México com a coisa, querendo, sacrifica um gringo, pô, que absurdo isso, gente, para com isso, né? É uma coisa realmente absurdo, né? Expatriados, as pessoas que saem dos Estados Unidos para morar em outros países, no México, por exemplo, e Karen, e gringo, né? Karen, a ofensa, né, da Karen americana. Ou seja, sinceramente, acho um absurdo, tanto de um lado quanto do outro. Eu confesso para vocês que me incomoda o fato de que o brasileiro gosta muito de gringo, né? Os gringos aqui no Brasil, o pessoal festeja pra caramba, acha ótimo e coisa e tal. Mas entre gostar de gringo e odiar gringo, eu preferia que tivesse indiferença. Não faz diferença, deixa os caras, não tem nada contra eles, mas também não tem nada a favor. Não...
Eu preferi a indiferença. Agora, entre o amor e o ódio, eu acho que a gente está melhor do que esse pessoal, viu? Por favor, Brasil, não mude. Continue sendo um país que aceita pessoas de fora sem grandes problemas.